paz do Senhor, meus amados irmãos, é com grande alegria que estarei ministrando a lição de número 10 com o seguinte tema: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Antes de entrar na lição, eu te convido a fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, te agradecemos por esse momento de poder estar na Tua presença. Senhor, venha nos dar sabedoria para ministrar a Tua palavra e venha dar discernimento aos Teus filhos, para que cada um daqueles que ouvirem sejam edificados, renovados, restaurados, exortados, através do Teu Espírito Santo, mediante essa lição. Te agradecemos por tudo. Amém. Queridos, estaremos ministrando nessa lição, como já havia dito o tema, as adversidades não impedem o crescimento do cristão. O texto de referência se encontra em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 1, versículos 7 ao 10, que nos diz assim: de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O texto áureo dessa lição se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Em outras versões diz que a Ele seja dada a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Queridos, o apóstolo Pedro, dentro deste texto áureo, fala da importância do crescimento e conhecimento de Cristo. Precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos para Deus é tudo para a honra e glória dele. Somos meramente instrumentos nas mãos do Senhor. E esse texto áureo nos chama a atenção para buscarmos o crescimento, buscarmos nos aperfeiçoar diante da presença de Deus. A verdade aplicada nos diz assim: as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do crente. E aprender e estar aberto à informação. Era o corpo docente, Deus, e o corpo discente, o aluno que está disposto a aprender. E quando nós damos a abertura para que esses métodos pedagógicos de Deus para a nossa vida, começamos a ser abençoados nessa terra, começamos a entender os projetos, os propósitos do Senhor em meio às adversidades. Temos os objetivos da lição, dentre eles, explicar o contexto de Paulo em Tessalônica, apresentar as ações de Deus em meio às adversidades, ensinar que o crescimento espiritual vem com adversidades. A introdução nos diz assim: veremos nessa lição a importância de nós, assim como os cristãos da Tessalônica, vivenciar o Evangelho. Diante das adversidades, eles souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar. Ou seja, eles pegaram em meio àquelas adversidades, em meio àquelas lutas e os problemas, eles tiraram de letras, eles foram exemplar, foram tão exemplar que outras nações olhavam para eles e falavam: realmente esses daí tiveram um encontro com Deus, porque através das atitudes deles, muitas pessoas também foram salvas. Tópico 1. A chegada do Evangelho em Tessalônica. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega na cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho. Tessalônica, situada a pouco menos de 160 quilômetros a sudeste de Filipos, era a capital, cidade principal e porto da província romana da Macedônia. Entre os 200 mil habitantes da cidade, havia uma grande comunidade judaica. Então, Paulo ali, naquela segunda viagem missionária dele, teve a oportunidade de estar pregando o Evangelho naquela cidade. Porém, Paulo, nessa segunda viagem dele, ao passar pela Tessalônica, foi uma viagem muito tumultuada e bem prematuro o seu ministério ali. Por mais que o Evangelho do Senhor foi pregado naquele lugar, vidas se arrependeram ali, Paulo a passagem dele foi muito rápida naquele lugar. Então, assim, a chegada dele foi uma chegada bacana, porém foi conturbado o ministério de Paulo naquela cidade. Vamos mais. O tópico 1.1 nos diz: oportunidade e adversidade. Anfípolis e Tessalônica eram as capitais mais importantes da Macedônia. Era uma cidade
livre, autogovernada, ou seja, não tinha influência de outras nações nela. Ali eles se resolviam entre eles. Não tinha influência de outras nações que viessem ditar as regras daquela cidade. Era uma cidade autogovernada. Tanto Paulo como Silas viram naquela cidade uma oportunidade ímpar para pregar o Evangelho. Por ser uma cidade bem organizada, por estar tudo ali próximo, foi muito bom para eles. E era uma cidade também que chamava a atenção das demais, porque ali tinha um comércio bastante forte. As oportunidades dadas por Deus devem ser aproveitadas. Precisamos aproveitar as oportunidades em meio às adversidades. Precisamos se capacitar, se preparar e pedir a Deus as estratégias, porém precisamos ter atitude. Paulo e Silas, por mais que eles tivessem aproveitado aquela oportunidade, mas se eles não tivessem a atitude, de maneira nenhuma, o Evangelho tinha disseminado naquela cidade positivamente, abençoando outras pessoas. E Paulo e Silas, eles aproveitaram aquela oportunidade em meio à adversidade. Precisamos ter atitude, precisamos nos qualificar, mas precisamos ter a atitude para poder sermos abençoados em meio às adversidades. Aproveite a oportunidade em meio à adversidade. Sabemos que se temos um limão, eu posso ficar com aquele limão, mas se eu aproveito aquela oportunidade, eu pego aquele limão e faço uma limonada e abençoo outras pessoas. Em meio a essa pandemia, as pessoas precisaram se reinventar. Nós, como cristãos, em meio ao mundo a qual vivemos, onde uma geração toda tem mudado e todo dia tem vindo tantas coisas novas que tem tentado afrontar a igreja. A igreja precisa aproveitar a oportunidade em meio às adversidades, precisa se capacitar, se preparar e pedir a Deus estratégias, tendo atitude para que tudo possa dar certo na presença de Deus. Vamos mais. Tópico 1.2, esforço e providência. Aprendemos que tanto a providência quanto o esforço devem andar juntos, pois um não exclui o outro. Eu preciso entender que eu tenho que esforçar, entendendo que a providência vem de Deus. Paulo, em meio ao campo missionário, mesmo passando ali tantas adversidades, os irmãos ajudavam ele, mas Paulo ele procurava se manter para não pesar os irmãos, por mais que os irmãos viessem ofertar. Vemos que em Atos, no capítulo 17, versículo 2, mostra que Paulo prega a palavra aproximadamente 3 sábados consecutivos. Ele se esforçou para que aquela palavra do Senhor viesse ir de encontro àqueles irmãos. Ele aproveitou a oportunidade, esforçou, entendendo da providência de Deus. Precisamos dedicar e esforçar para que o Senhor possa estar nos abençoando. Tópico 1.3. As tribulações não impedem o agir de Deus. Mesmo após muitas pessoas se converterem ao Evangelho, em Tessalônica, a Bíblia nos informa que muitos judeus, por sentir inveja dos cristãos, foram à casa de Jason, ou Jazão, onde Paulo e Silas estavam hospedados para prendê-lo. Porém, não encontraram eles lá. E isso aqui é muito sério, porque a inveja é algo que o inimigo tem lançado dentro da igreja. Quando algum irmão sobressai, quando Deus começa a usar um irmão de uma maneira diferente que os demais, as pessoas começam a fazer motim para tentar prejudicar os irmãos. Aqueles homens foram até a casa de Jason, mas não conseguiram encontrar Paulo e Silas ali para prendê-los. Então, tentaram de uma maneira coagir na vida de Jason para que pudesse ficar preso, mas não tinham provas de fazer nada contra eles e liberaram os mesmos. Paulo e Silas, naquele momento importuno que gerou naquela cidade, aquela confusão toda, eles saíram à noite, escondidos pelos irmãos. Mas eu quero dizer, queridos, que as tribulações ela não impedem o agir de Deus. Ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus e da igreja, pois a palavra é como uma semente. Paulo e Silas, por mais que aquele ministério deles fosse um ministério rápido ali naquela cidade, a semente foi plantada, vidas foram edificadas, vidas foram restauradas através da palavra. Não deixe de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus conta com você para que outras pessoas sejam abençoadas. Não deixe de semear. Existem momentos que as sementes vão cair em meio a pedregais, outras em espinhos, mas eu preciso estar semeando a palavra do Senhor. Não fique sem semear. Tópico 2. Cumprir missão em meio às adversidades. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil e que, na verdade, a adversidade fez parte do ministério deles. Queridos, nós estamos neste mundo como forasteiros e peregrinos. Nós não somos daqui. Luta e adversidade vai fazer parte da nossa vida enquanto estivermos aqui. Os apóstolos, os discípulos, todos eles passaram por adversidades.
Alguns desistiram, mas a maioria continuou fiel até o fim e o Senhor concedeu a vitória aos mesmos. 2.1. A grande perseguição em Jerusalém. Em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, nos mostra uma grande perseguição que a igreja teve em Jerusalém. Paulo se encontrava ali naquele momento como Saulo, naquela perseguição, onde perdemos o nosso diácono, um dos primeiros diáconos, Estevão, foi apedrejado, porque estava pregando o evangelho, porque estava disposto a fazer a obra do Senhor. A perseguição aconteceu como um despertamento de Deus para a igreja, para que a igreja pudesse sair da zona de conforto. Queridos, hoje a igreja está sendo bombardeada, mas muitos ainda não entenderam que Deus está permitindo a igreja começar a ser perseguida para que possamos sair da zona de conforto. Quando olhamos há um ano e pouco atrás, o início dessa pandemia, vemos que Deus permitiu a pandemia para a igreja acordar, para a igreja se despertar, para que pudesse melhorar em vários aspectos, para que pudesse unir forças, para que viesse fazer o diferencial em meio às adversidades. Deus permite lutas e problemas para que possamos sair da zona de conforto. Quem sabe você está aí agora sendo bombardeado por permissões de Deus. Entenda, Deus está te fazendo sair da zona de conforto, porque Ele quer usar você de uma maneira sobrenatural. Vamos mais. As provações acontecem em nossas vidas para nos ensinar e nos transformar. Jesus no deserto foi tentado. José foi vendido como escravo, e como escravo Deus permitiu que ele fosse vendido para que pudesse tornar governador. E através daquele momento que ele estava vivendo como governador, teve a oportunidade de poder estar trazendo alimento para toda a sua família. Jó perdeu tudo, e vários outros irmãos que podemos citar exemplos. Quando olhamos para Jó, ele perdeu tudo aquilo que tinha, mas não perdeu a fé. A perseguição, ela vai para todos, quer seja branco ou negro, rico ou pobre. As perseguições, enquanto nós estivermos nessa terra, vai estar nos cercando e muitas vezes nos permitindo para que possamos sair da zona de conforto. Tópico 2.2. Os Tessalonicenses é exemplo de fidelidade. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ao 7, que os Tessalonicenses se tornaram exemplo para os irmãos tanto na Macedônia quanto a Acaia. Eles se tornaram dignos de serem imitados, pois apesar do sofrimento permaneceram fiéis a Deus e à sua palavra. Ser exemplo é ser alguém que se pode espelhar. Nesse dia, faça uma autoanálise da sua vida. Como as pessoas têm visto os seus exemplos em meio à sociedade? Como as pessoas têm visto o seu exemplo na sua casa, no seu trabalho, na faculdade? Por onde que você tem passado? Você tem sido exemplar? Cristo tem sido refletido através de você? Precisamos fazer uma autoanálise. Se porventura não tem acontecido isso na sua vida, peça ao Senhor para que você possa ser um diferencial dele, um exemplo diante das adversidades. Tópico 2.3. Fé operante, amor operante e esperança paciente. Fé operante que gera a obra através da fidelidade e atitude. O amor operante é o amor de Deus que gera em nós o desejo e a vontade de fazer a obra dele. Esperança paciente é não desistir da sua obra e dos projetos de Deus para conosco e através de nós. Fé e amor são atitudes do dia a dia na vida do crente, enquanto que a esperança é característica intrínseca do seu caráter, ou seja, é lá do íntimo, que se encontra na essência ou na natureza de algo ou alguém. Eu preciso ter fé, crendo no Senhor. Eu preciso amar a Deus e o meu próximo, e eu preciso ter esperança, porque o Senhor vai me conceder a vitória em meio às adversidades da vida. Tópico 3. Adversidade, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta a sua fidelidade para com os seus e dá crescimento na hora oportuna. É preciso entender e aceitar o tempo de Deus. E o grande problema nosso é esse, entender e aceitar o tempo de Deus. Nós somos muito imediatistas, queremos para ontem, e Deus nos permite muitas vezes esperar um tempo, porque através disso Ele está trabalhando na nossa vida. Deus está nos moldando todos os dias. A cada adversidade, a cada luta, a cada problema que eu enfrento, eu preciso extrair a lição. Poxa, por que eu estou passando por isso? Deus permitiu eu passar por isso para quê? O que eu estou aprendendo com isso? Eu preciso entender e aceitar o tempo de Deus. Tópico 3.1. Consciência de que a palavra é de Deus.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz assim: pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não com palavra de homens. Aqui Paulo dizendo, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Muitos aceitam da palavra de Deus somente aquilo que é conveniente a si mesmo. Um evangelho diferente daquilo que foi vivido pela igreja primitiva. Um evangelho sem profundidade, um evangelho sem cruz, um evangelho sem adversidade, um evangelho somente de prosperidade. Precisamos entender que a palavra do Senhor, ela tem que ser o diferencial na nossa vida. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra me diz. Se porventura você está vivendo uma vida ouvindo somente aquilo que te convém, eu quero chamar a sua atenção. É preciso você ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, entendendo que tudo aquilo que está escrito na palavra vai ser bênção na sua vida, se você começar a praticar. Quantas vezes nós lemos livros, ouvimos hinos, vemos pregações e não faz efeito. Talvez você até pula de um lado para o outro, sente um arrepio, mas não mudou nada na sua vida. Eu te chamo para que você entenda e conscientize que a palavra de Deus tem que ser o diferencial na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela muda e transforma o caráter do homem. Mas é preciso darmos oportunidade que essa palavra venha fazer a diferença na nossa vida através do Espírito Santo e do discernimento da palavra. Vamos mais. Tópico 3.2. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. No relacionamento entre o fiel e Deus, o crente deve orar querendo que a vontade de Deus seja realizada plenamente. Queridos, o grande problema nosso é que nós queremos a nossa vontade e muitas vezes deixamos a vontade de Deus de lado. E quantas vezes nós temos errado, falhado e queremos às vezes até culpar Deus. Mas Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, portanto, além de se revelar pela sua palavra por ela, Ele torna manifesto o seu querer em detrimento da vontade humana. O detrimento, ou seja, os prejuízos humanos que nós vemos na sociedade hoje, é por conta das escolhas, das decisões. É porque, eu fiz a minha vontade. Eu preciso fazer a vontade de Deus ser o diferencial na minha vida. Vamos mais. Tópico 3.3. É preciso saber lidar com os sofrimentos. Os crentes em Tessalônica sofreram por amor ao Evangelho. No entanto, eles permaneceram firmes diante das adversidades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18 nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, nos traz uma lição muito grande. A nossa leve e momentânea tribulação aqui é passageira, porque existe algo que está preparado para nós eterno, e Deus tem o melhor para fazer nas nossas vidas. Concluindo, as adversidades são oportunidades que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento. Eu quero que o Senhor possa abençoar a tua vida agora. Estarei fazendo uma oração. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, abençoe este lar que ouviu essa palavra, que possa estar sendo edificado, renovado e restaurado. Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria para que o Teu filho possa estar passando em meio a essa adversidade, mas possa estar entendendo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está moldando o vaso e que no momento que esse vaso estiver pronto, vai ser bênção nas Tuas mãos. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, vai de encontro abençoando, restaurando, transformando. Jesus, dando visão para que possamos contemplar e ver aquilo que o Senhor há de fazer, entendendo a Tua vontade, entendendo que tudo aquilo que o Senhor tem permitido é para a melhoria das nossas vidas. Te agradecemos por tudo. Amém. Fique na paz.